Olá, meus irmãos, estou aqui para refutar um ensino que tem sido disseminado no meio do povo de Deus, que é que Yeshua, Jesus, cumpriu a lei e hoje eu não preciso mais cumpri-la. Ou seja, Yeshua cumpriu a lei para mim. Ele, quando viveu entre nós, cumpriu na carne as exigências da lei para mim, e logo após a sua morte na cruz e a sua ressurreição, a lei não tem mais nenhum sentido, significado para mim. Mas será que esse ensinamento tem embasamento bíblico? Nós vamos ver que não. O texto que esses ensinadores se baseiam é em Mateus capítulo 5, versículo 17, que diz assim: não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas, não vim abrogar, mas cumprir. Então eles pegam esta palavra cumprir e se baseiam nela para ensinar que Yeshua Jesus já cumpriu a lei para nós. Mas para entendermos esse texto de forma bíblica, de forma hermenêutica, de forma exegética, nós temos que analisar o sentido do versículo, o que realmente Yeshua estava ensinando, e também analisarmos o contexto do seu ensinamento. Então eu vou ler com você ainda, para vermos o contexto, o versículo 18, 19 e 20, a princípio de Mateus capítulo 5. Lembrando que Mateus capítulo 5 se trata do famoso sermão da montanha do Senhor Yeshua. Olha o que diz o texto: porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nem um jota ou um tio se omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido. Qualquer, pois, que violar um destes menores mandamentos e assim ensinar aos homens, será chamado menor no reino dos céus. Aquele, porém, que os cumprir e ensinar, será chamado grande no reino dos céus. Porque eu vos digo que, se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Então, analisando o contexto, nós vemos que essa interpretação é errônea e não é bíblica. Olha o versículo 18: porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem. Não precisa ser muito inteligente para entender que o céu está aí, a terra também, não passaram. Ou seja, a lei de Deus, os mandamentos de Deus ainda estão em vigor. Porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nem um jota. Talvez você até pergunte, tem essa dúvida, jota? Temos essa tradução jota, que em hebraico poderia ser traduzida como yud, é a menor letra hebraica, e jota, porque foi traduzido do grego, e iota é a menor letra grega. Ou seja, Yeshua está ensinando que até que o céu e a terra passem, nem a menor letra do alfabeto bíblico, ou um tio, em hebraico kotz, que significa espinho, que é a pequena sobra de uma palavra hebraica. Porque se você tirar aquela sobra da palavra hebraica, ela vai se tornar em uma outra consoante.
Quem entende um pouco de grego e hebraico sabe que se você tirar um pequeno traço de uma palavra grega ou hebraica que seja, você muda totalmente a frase, a palavra, o sentido. Então o que Yeshua está ensinando que até que o céu e a terra passem, nenhum traço, nenhuma menor letra do alfabeto da lei se omitirá, sem que tudo seja cumprido. Eu quero ressaltar esta palavra lei, que em grego é nomos, mas no hebraico Torá tem o significado de ensino, de instrução. E hoje nós temos um estigma, um preconceito com a palavra lei. Muitos no meio do povo de Deus têm aversão a esta palavra, vê a lei como algo negativo, como algo ruim. E como nós vamos considerar a lei como algo ruim se ela é a instrução de Deus, se ela é o ensinamento de Deus para nós? Não podemos considerar ruim, maléfico, os ensinamentos de Deus, as instruções de Deus. O versículo 19 diz assim: qualquer, pois, que violar um desses menores mandamentos e assim ensinar os homens, será chamado menor no reino dos céus. Aquele, porém, que os cumprir e ensinar, será chamado grande no reino dos céus. Como esse texto está se cumprindo em nossos dias. Muitos dos líderes que ensinam que Yeshua já cumpriu a lei, que nós não precisamos mais cumpri-la, eles não guardam a lei e ensinam essas pessoas a não guardarem os mandamentos de Deus. E o texto diz que estes serão considerados menores no reino dos céus. Mas, se nós observarmos o versículo 20, nós vamos ver palavras fortes do Senhor Yeshua, uma exortação e um alerta. Porque eu vos digo, se a vossa justiça não exceder, não ultrapassar, não sobrepor a dos escribas e fariseus, de modo algum entrarão no reino dos céus. Então é um alerta do Senhor para aqueles que almejam entrar no reino dos céus. Nós temos que sobrepor, ultrapassar em justiça os escribas e fariseus. E analisando o contexto, nós vemos que a Torá, a lei de Deus, ela ainda está em vigor, porque os céus estão aí, a terra está no mesmo lugar. E analisando agora o sentido do versículo 17, eu quero analisar com você esta palavra cumprir. Não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas, não vim abrogar, mas cumprir. A palavra cumprir aqui no versículo 17 do capítulo 5 de Mateus, no grego significa plerosai. Plerosai literalmente significa encher. Nós temos aqui um copo com água. A água está pela metade do copo. O que Yeshua veio trazer? Ele ensina: eu não vim abrogar, destruir a lei e os profetas, eu vim plerosai, eu vim encher, eu vim trazer a plenitude da lei e dos profetas. Ou seja, Yeshua veio trazer o real sentido da lei e dos profetas. Ele veio aplicar a lei de Deus a nós e as exigências dos profetas a nós. E para testar isso que eu estou lhe dizendo,
É só você analisar o capítulo 5 de Mateus. Nós temos 6 casos de Yeshua aplicando ensinamentos da Torá ao povo de Deus, trazendo o seu real significado e a sua verdadeira aplicabilidade, trazendo a plenitude do mandamento de Deus para que o povo pudesse viver. Vamos só dar um exemplo de um dos casos. O versículo 21 a seguir diz assim: ouviste que foi dito aos antigos, não matarás, mas qualquer que matar será réu de juízo. Eu, porém, vos digo que qualquer que, sem motivo, sem polarizar contra seu irmão, será réu de juízo. E qualquer que chamar a seu irmão de raca, será réu do sinédrio. E qualquer que lhe chamar de louco, será réu do fogo do inferno. Então perceba que ele trouxe um significado, um ensino, uma aplicabilidade plena e profunda da lei de Deus ao seu povo. É isso que Yeshua veio fazer, trazer a plenitude da palavra de Deus, a plenitude do ensinamento de Deus para nós. É por isso que Paulo ensina que se até um anjo descer do céu e anunciar um outro evangelho além do que já foi anunciado, nós devemos considerá-lo anátema, maldito, porque Yeshua trouxe o plerosai, o real significado, a plenitude da revelação de Deus a nós. É por isso que o escritor aos Hebreus ensina que em outros tempos Deus falava através dos seus profetas, mas nos últimos dias Ele falou através do seu Filho. Então nós podemos perceber, irmãos, que Mateus capítulo 5, versículo 17, jamais ensina que Yeshua cumpriu a lei, as exigências da lei na sua carne, e que após a sua morte e ressurreição nós não precisamos mais guardar os mandamentos de Deus. Não é isso que o texto ensina. Pelo contrário, Mateus capítulo 5, versículo 17, ensina que Yeshua veio trazer a plenitude da revelação de Deus, e que nós, irmãos, possamos viver esta plenitude do Evangelho trazido pelo nosso Senhor Yeshua, andarmos em obediência aos mandamentos de Deus, para que possamos exceder aos escribas e fariseus em justiça e entrarmos no reino dos céus. Que Deus te abençoe e te guarde. Amém.